Uma mulher está dirigindo para a casa dela. Ela vê 3 outdoors na estrada. Ela parou o carro e fica ali pensando. Depois disso, ela vai até aquela empresa e chegando conhece um cara chamado Red. Ele fala que ela tem que colocar o anúncio nos 3 outdoors na Dreamwater Road. Só que muito pouca gente anda por essa estrada agora, por isso ela consegue esse negócio bem barato. Ela descobre que pode colocar o anúncio por um mês por $5.000. Ela entrega para ele o conteúdo que ele tem que colocar nesses outdoors. Ao mesmo tempo, ela também fala para ele fazer um contrato de 1 ano, onde ele não pode alugar esses outdoors para mais ninguém durante 1 ano inteiro. Aí o anúncio dela é colocado nos outdoors de lá. Nesses 3 outdoors, 3 coisas diferentes estão escritas, que juntas fazem uma pergunta. Primeiro, tá escrito no outdoor, estuprada enquanto morria. O segundo tá escrito, e ainda nenhuma prisão. E o último tá escrito, como assim, chefe Villogugi? Essa pergunta é direto pro chefe Villogugi, porque ele é o chefe do departamento de polícia. E a mulher que colocou esses outdoors se chama Mildred. 7 meses atrás, alguém estuprou a filha dela, matou e jogou na estrada. E até agora, a polícia não conseguiu pegar os criminosos. É por isso que Mildred colocou essas placas. Ela fez isso para tentar abrir o olho da administração pública e da polícia e para a filha dela ter justiça. Quando ela coloca essas placas, um repórter da mídia também entrevista a Mildred. Ela diz que a filha dela não teve justiça até hoje. Agora, depois de colocar esses outdoors, o chefe de polícia daqui, o Villogugi, também fica bolado. Por isso o Villogugi vai encontrar com a Mildred, que botou os outdoors. Ele fala que está tentando o melhor dele e que já tentou o melhor dele antes. Ele também fala que os outdoors que ela botou são uma ideia inútil e ela devia se livrar disso. Mas Mildred não quer saber. Villogugi conta que ele tem câncer. Ele fala isso porque não quer nenhuma mancha na reputação dele antes de morrer. Mildred responde que a cidade inteira já sabe disso, porque é uma cidade muito pequena e todo mundo se conhece. Mas as palavras dele não têm efeito sobre Mildred. Mildred manda real. O tempo que ele está perdendo aqui devia ser gasto pegando aquele assassino e aquele estuprador. Ela fala que talvez a filha de outra pessoa seja salva de ser estuprada. Villogugi vaza daí. Tem outro policial aqui chamado Dixon, e ele fixa muito puto com isso. Isso porque ele sabe que o Villogugi é uma boa pessoa, um bom policial e um bom chefe. Ele não quer que nada disso esteja escrito nos outdoors. Ele vai até o Red e explica a situação para ele. Ele fala que Villogugi tem câncer e vai morrer, então nada disso devia acontecer nos últimos dias dele. A cidade inteira tá contra Mildred aqui, mas todo mundo é contra esses outdoors porque todos sabem que Villogugi é uma boa pessoa e um bom chefe de polícia. Um dia, Mildred vai num dentista. Esse dentista acha que tudo que Mildred tá fazendo é completamente errado, mas antes que ele possa machucar Mildred, ela fura o polegar dele com a própria furadeira de dentista. No GH. Depois disso, a polícia vai na casa dela e leva ela para a delegacia. Lá, o chefe Villogugi fala com ela. Eles querem convencer ela a remover os outdoors. Ele fala que sabe que ela não tem dinheiro para pagar os outdoors e que o aluguel que ela pagou por um mês veio da venda do trator velho do ex-marido dela. Na real, ela é divorciada do marido, e ele agora mora com uma garota nova de apenas 19 anos. Quando Villogugi e Mildred estão conversando aqui, do nada Villogugi tosse e sai sangue da boca dele. Mildred corre para fora pedir ajuda. Depois disso, a ambulância vem e o Villogugi é levado para o hospital. Isso deixa o Dixon muito triste e ele fica extremamente puto. Aqui, o filho da Mildred também é contra ela. Ele fala que não consegue tirar da cabeça o dia inteiro que a irmã dele foi estuprada e morta. Sempre que ele chega em casa e vê esses outdoors, todos os ferimentos dele se abrem de novo. O filho da Mildred diz isso porque ele quer superar tudo isso. Ele quer esquecer e viver em paz. Mas a notícia da morte da irmã dele estampada nesses outdoors e o motivo nunca vão deixar ele superar essas coisas. Agora a história volta no tempo. Mostra o dia em que a filha da Mildred, a Angela, tá saindo de casa. Ela pede o carro para a mãe, mas Mildred nega. Isso causa uma briga enorme entre Mildred e a filha dela. Mildred fala que não vai dar o carro. Angela sai de casa com raiva. Enquanto sai, ela fala que vai andar e que espera que alguém estupre ela no caminho. Mildred também fala para ela que espera que alguém estupre ela no caminho também. Na real, Angela e Mildred só estão com raiva. É por isso que elas falaram uma coisa dessas, que mais tarde se torna uma realidade trágica. Ao mesmo tempo,
O motivo da tensão na família é que o marido da Mildred largou ela. Essas crianças não têm a sombra do pai sobre as cabeças delas, e é por isso que tem tensão aqui. E o que poderia ser uma tristeza maior para uma mãe do que alguém estuprar a filha dela, matar e o culpado não ser punido? É por isso que agora Mildred está lutando com tudo pela justiça da filha dela. Mas é difícil decidir aqui se o que Mildred está fazendo com o chefe de polícia Willoughby é certo, porque ele está morrendo e é um cara bom. Não é legal a reputação dele ser manchada assim nos últimos dias dele. Quem mais está preocupado com isso é o Dixon, que trabalha no departamento de polícia. Para dar uma lição na Mildred, Dixon prende o cara que trabalha com ela, que também é amigo dela, sob acusação de drogas. Ele alega que o amigo tem 2 cigarros de maconha. Isso deixa Mildred muito puta. Dixon fala para ela que se ela quiser que ele solte o amigo dela, ela precisa remover aqueles outdoors. Juntando com isso, os $5.000 que Mildred tinha dado pelos outdoors também acabaram. Ou seja, já faz um mês. Red liga para ela no escritório dele. Fala que ela deu dinheiro por um mês e se ela quiser que o anúncio continue naqueles outdoors, ela vai ter que dar mais dinheiro. Mas Mildred não tem grana. Na real, o negócio é que o Red também tá do lado do Willoughby. Ele sabe que ele tá morrendo e é por isso que ele quer que os anúncios sejam removidos daqueles outdoors. Quando os dois estão conversando, a assistente que trabalha com o Red entra. Ela fala que alguém deixou um envelope do lado de fora com $5.000 dentro. Esse dinheiro é exatamente o aluguel de um mês dos outdoors da Mildred. Ninguém sabe quem deu esse dinheiro, mas agora, mesmo que o Red queira, ele não pode remover aqueles outdoors antes de passar mais um mês. Por outro lado, mostra o Willoughby indo fazer um piquenique com a família dele. Depois de voltar de lá, quando a família toda dele vai dormir de noite, ele se mata com um tiro. Ele faz isso porque não consegue lutar contra o câncer que está crescendo dentro dele. Ver ele mesmo morrendo e a dor que a família dele está sofrendo é algo que o Willoughby não consegue aguentar. É por isso que ele se suicida. Ele deixa uma carta para a esposa dele, para Mildred e pro Dixon. Com a morte do Willoughby, o departamento de polícia inteiro fica abalado. Todo mundo fica muito triste e o Dixon fica mais puto de todos. Dixon vai direto no escritório do Red, que alugou os outdoors para Mildred. Ele espanca o Red com força e joga ele pela janela. Por causa disso, Red fica muito ferido. Tem um cara que vê tudo. Esse é o novo chefe que vai assumir no lugar do Willoughby. O nome dele é Abercrombie. Ele vê que o Dixon jogou o Red do último andar pro chão e que ele espancou ele com força. Quando Mildred está na loja dela, um estranho ameaça ela, mas aí a esposa do Willoughby aparece e aquele cara vaza. A esposa do chefe Willoughby entrega uma carta para Mildred que ele escreveu para ela antes de morrer. Tá escrito que ele tá triste, que ela sentiu que ele não se importava com o caso da filha dela. Embora não fosse assim e ele se importasse, muitas vezes ele só não conseguia as evidências. Mas ele escreve: tenho que admitir uma coisa. A ideia do outdoor foi realmente incrível, tipo movimento de xadrez. Todo mundo na cidade vai sentir que você é a razão da minha morte por causa desses outdoors, mas isso não é verdade. É por isso que eu paguei pelos seus outdoors por mais um mês. Na mesma noite, quando Mildred está dirigindo para a casa dela, ela vê que os 3 outdoors onde ela botou os anúncios estão pegando fogo. Ela tenta apagar o fogo, mas não é tão fácil apagar um fogo tão grande. Os anúncios dela queimam até viram cinzas. Mildred fica muito triste com isso. Dixon, que está suspenso, recebe uma ligação. Dizem para ele que o Willoughby escreveu uma carta para ele. A carta tá na delegacia e ele pode vir pegar, mas a pessoa que liga fala para ele não vir agora porque tem um novo chefe lá que não gosta do Dixon. Ele fala: você tem as chaves da delegacia, quando todo mundo sair, você vem. Dixon vai lá de noite. Tem uma carta em cima da mesa para ele que o Willoughby escreveu. Diz assim: eu sei que você é uma pessoa muito boa, Dixon, mas você tem muita raiva dentro de você. Você, porque perdeu seu pai e tem que cuidar da sua mãe. Mas se você tirar essa raiva e ódio do seu coração, então você pode se tornar o que você quer ser, um detetive muito bom. Para fazer tudo isso, você precisa de amor porque amor traz paz de espírito. E quando sua mente está em paz, aí você consegue ver e pensar nas coisas com a perspectiva certa. Você tem pensamentos bons. Nesse momento, Mildred também sai porque ela tem certeza de que quem queimou os outdoors dela é alguém do departamento de polícia. Ela quer se vingar deles. Primeiro, ela liga para a delegacia para ver se tem alguém lá dentro, mas ninguém atende. Depois disso, usando umas garrafas de gasolina que estão perto dela, ela põe fogo nelas e joga na delegacia.
Por causa disso, começa um incêndio gigante lá. Dixon tá dentro. Ela não sabe de nada disso porque ele também tá ouvindo música no fone. Mas quando tem uma explosão lá, Dixon vê que tem um fogo enorme atrás dele. Ele de alguma forma consegue sair de lá carregando o arquivo do caso da Angela Reis. Angela Reis é a filha da Mildred. Dixon fica todo queimado, mas ele salva aquele arquivo. Mildred fica muito triste quando ela percebe que o Dixon foi queimado por causa dela. Dixon é levado pro hospital. O Red também tá lá. O Dixon espancou ele com força, e é por isso que ele tá no hospital hoje. Mas o Red não consegue ver o rosto do Dixon porque tem ataduras nele. Red pergunta pro Dixon se ele quer tomar um copo de suco de laranja. Dixon tem lágrimas nos olhos, e essas lágrimas são de arrependimento, porque depois de ler a carta que o Willoughby escreveu para ele, mudou muita coisa dentro dele. Ele fala pro Red que ele é o cara que jogou ele do último andar pro chão, e ele pede desculpas. Red não diz nada por um tempo. Depois disso, ele fala, não chora. Essas lágrimas nunca vão deixar seus ferimentos sararem. Ele pega um copo de suco de laranja para ele e fala para ele beber. Isso significa que o Red perdoou ele em algum lugar no coração dele, mesmo que o Dixon tenha tratado ele muito mal. Na manhã seguinte, mostra um cara chegando na casa da Mildred. Ele é o mesmo cara que tinha colocado aqueles cartazes naqueles outdoors. Ele fala para Mildred que se o cartaz for danificado ou queimado num acidente, a empresa fornece o mesmo cartaz de novo. Depois disso, Mildred e todos os amigos dela colocam os mesmos cartazes lá de novo. Ao mesmo tempo, a polícia também solta a amiga da Mildred, que o Dixon tinha prendido sob acusação de drogas. Depois de alguns dias, Dixon já está quase completamente curado. Ele está sentado num bar. Mais dois caras estão sentados lá. Um deles diz que alguns meses atrás ele estuprou uma garota e que ele nunca tinha conhecido uma garota daquela antes. Ele é o mesmo cara que foi na loja da Mildred e estava ameaçando ela. Quando Dixon ouve isso, ele sai para fora. Ele anota o número da placa do carro do cara. Depois disso, ele volta para dentro. Ele senta na frente do cara e diz, confia em mim, você não precisa ter medo de mim. Quero te mostrar um truque de mágica. Ele coloca os dedos na cara do cara e puxa a pele da bochecha dele com as unhas. Isso significa que ele faz arranhões profundos na bochecha dele. Depois disso, esses dois caras espancam o Dixon com força. O Dixon de alguma forma consegue voltar para casa dele. Na real, o Dixon precisava da pele e do sangue do cara para poder comparar o DNA com o cara que estuprou e matou a filha da Mildred. Mesmo que o Dixon tenha ficado muito machucado, ele conseguiu o que queria. Por outro lado, quando Mildred está sentada com um cara num restaurante, o ex-marido dela, Charlie, aparece. Ele está namorando uma garota de 19 anos. Charlie conta para a ex-mulher dele, Mildred, aquele dia eu bebi muito. Foi por isso que eu pus fogo nos seus outdoors. Foi o Charlie quem botou fogo nos outdoors, mas a Mildred não sabia de nada sobre isso. Embora o Charlie esteja muito triste com o estupro e assassinato da filha dele, na opinião dele, os outdoors não eram a solução. Quando Charlie senta de novo na mesa dele com aquela garota de 19 anos que ele está namorando, Mildred pega uma garrafa de champanhe e vai até ele. Na manhã seguinte, Dixon vai até a Mildred. Ele fala para ela, ontem à noite no bar, eu ouvi um cara dizer que há alguns meses ele estuprou uma garota. Eu peguei a amostra de DNA dele e está sendo testada no laboratório. Eu acho que ele é o cara que estuprou sua filha e matou ela. Dixon diz, eu tô te falando tudo isso para você não perder a esperança. Quando Dixon vai na delegacia para pegar o relatório do DNA, o superior dele fala que ele fez um trabalho muito bom. Mas o cara de quem ele pegou a amostra de DNA não é o cara que estuprou e matou a filha da Mildred. Na real, esse cara não tem ficha criminal. Ele nunca cometeu nenhum crime. Na verdade, quando Angela Reis foi estuprada e morta naquela época, esse cara nem estava no país. Ele estava fora do país em serviço militar. Dixon fala, pode ser que ele não tenha feito tudo isso com a Angela Reis, mas ele fez isso com alguém. Porque eu mesmo ouvi ele falar com meus próprios ouvidos. O superior dele fala que ele provavelmente estava só se gabando e fazendo barulho. Eu acho que ele não teria feito nada disso. E o Dixon sai de lá se sentindo decepcionado. Ele conta tudo isso para Mildred. Mildred também fica muito decepcionada ouvindo tudo isso porque ela tinha esperança no coração dela de que o culpado pela filha dela seria finalmente pego, mas agora todas as esperanças dela foram destruídas. Mildred pergunta, você acredita que ele não é esse cara?
Dixon diz que quando aquele incidente aconteceu com a Angela naquela época, esse cara não estava no país. Eu concordo que ele não fez nada com a Angela. Mas ele fez alguma coisa com alguém e ele também é um criminoso. No dia seguinte, os dois decidem ir até o lugar onde esse cara mora. Ele mora em Idaho. Na manhã seguinte, os dois saem no carro com a arma. Mildred também conta pro Dixon que foi ela quem botou fogo na delegacia. Dixon diz: quem mais poderia ser além de você? Na real, o Dixon já sabia disso. Mildred também pergunta pro Dixon: você realmente quer matar aquele cara? Dixon diz que não. Mildred diz: eu também não, mas a gente decide no caminho o que a gente tem que fazer. E com isso, esse filme termina aqui.